Aleluia. Este texto que nós lemos, ele está inserido na última viagem do apóstolo Paulo, que não é missionário. Paulo houvera feito 3 viagens missionárias. Mas neste momento, ele está já preso a caminho de Roma para ser sentenciado à morte. Mas ele encontra-se, sob os cuidados de um Deus que não nos desampara. Aleluia. Glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, ele, quando começa a falar a respeito deste homem chamado Paulo, que a igreja sabe que tanto me encanta, ele inicia essa narrativa no capítulo 9. Na verdade, ele começa a falar de Paulo antes disso, porque Paulo, ele invadia casas e cada lugar que tivesse os que eram chamados da beira do caminho reunidos, ou os do caminho, e ele os levava cativo. Porque ele era sobremodo zeloso pela lei. E por ser zeloso pela lei, ele entendia através da lei, e soldado que era, membro do Sinédrio, que era a reunião dos judeus e judeus qualificados, ele entendia que tinha e deveria fazer exatamente como fazia. Mas, conforme nós conhecemos muito bem, o capítulo de número 9, ele está a caminho de Damasco, com uma carta para levar mais cristãos cativos. E é neste caminho que Paulo tem um encontro com o próprio Senhor Jesus ressurreto. Glória a Deus. Aleluia. E ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E aquela voz que ele ouvia respondeu a ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aleluia. Dura coisa é recalcitrar os meus aguilhões. Dali para frente eu vou ser rápido para nós chegarmos aqui, senão nós vamos ficar só na introdução hoje. Ele fica cego, ele vai à terra, e quando levanta está cego, é levado pela mão para um lugar determinado, e diz o texto bíblico que ali ele fica orando. Aleluia. Até que um servo chamado Ananias tem a incumbência de ir lá e orar por ele, para que ele restabeleça a visão. E quando então ele recebe a visita daquele moço, eu faço questão sempre quando falo disso, que aquele mensageiro, ele foi na obediência, mas ele não foi de bom grado. Aqui a gente já começa a aplicar, Nem sempre nós vamos onde queremos, mesmo quando às vezes não é do nosso agrado. É verdade. Mas precisamos ser obedientes. Obedecer
é melhor do que sacrificar. Aleluia. Porque desobedecer é comparado ao pecado de feitiçaria. E aquele moço foi. Argumentou, mas obedeceu. E quando chegou lá, disse para ele: Saulo, irmão, o Senhor me mandou aqui. Orou e as escamas caíram dos olhos de Saulo. Glória a Deus. Ato contínuo. É levado para Jerusalém por Barnabé. É apresentado em Jerusalém. E já começa o seu ministério. Não se apresse achando que as coisas é de qualquer jeito. Isso não, irmãos. Começa o ministério de amadurecimento do apóstolo Paulo. Porque se nós lermos agora as epístolas, nós vemos ele próprio escrevendo para os crentes da Galácia, ou da região da Galácia, porque a Galácia não era necessariamente uma cidade, mas era uma região, onde continha algumas cidades. E ele vai dizer, olha, 3 anos depois eu subi a Jerusalém. 14 anos depois eu subi de novo. Bota simples, né? 3 com 14, 17, né? É o tempo que Paulo, ou Saulo, gastou para se tornar Paulo. Mas aí, meus irmãos, para não demorar muito, nós encontramos logo no capítulo 13, o Espírito Santo separando ele e Barnabé. Primeira viagem missionária começa a ser descrita no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo, tenho falado isso aqui, e é repetição, e evangelho é isso. É repetir mesmo, para que nós entendamos o que o Espírito diz para a igreja. Porque muitas vezes ele fala, e a igreja não entende. A igreja não ouve. E aí ele repete mesmo. Não é porque o VHH está repetindo, não. É porque o Espírito Santo de Deus, ele deseja que a igreja compreenda aquilo que ele tem falado. Glória a Jesus. Separa-me Paulo e Barnabé para a obra missionária. A liderança que era atenta à voz de Deus, atento ao que o Espírito diz à igreja, separou, é só você ler depois, consagrou para a obra missionária, ou investiu como missionário, e enviou. Primeira obra missionária, então, está descrita em Atos dos Apóstolos 13, até o final do 14, ou até o verso 28 do capítulo 14. Viajaram inicialmente para Chipre. Ali, meus irmãos, eles vão fundar igrejas na Antioquia, em Ícone, em Listra e em Derbe. Esta é a região da Galácia. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Aí a gente pensa, é a cidade da Galácia, é a região da Galácia. A primeira viagem termina, eles fazem um pousozinho e logo começa de novo. E aí
eles vão começar a segunda viagem, no capítulo 15, verso 36, a descrição da viagem, né? E isso está até no capítulo 18, verso 22. Agora eles vão alcançar Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Estão trabalhando para estabelecer o reino. Abre um parênteses aqui. Barnabé foi junto? O pastor já pregou isso. Não. Porque quando estão para iniciar a segunda viagem, primeiro há uma situação, né, de desejo do coração do homem. E diz o texto bíblico que Paulo queria ir para uma determinada região e o Espírito Santo o impediu. Ó, lá no capítulo 13, o Espírito Santo o enviou. No capítulo 15, ou no finalzinho do 14, virando para o 15, e primeiros versículos do 15, o Espírito Santo não vai permitir. Houve uma contenda entre Paulo e Barnabé. Por causa de quem? Por causa de João Marcos. Isso tudo é repetição, vocês já ouviram tudo isso. E aí, depois que houve uma cisão entre eles, Paulo pegou consigo a um moço chamado Silvano, ou Silas. Ah, pastor, eu li Silvano, e o senhor está falando que é Silas? É o mesmo personagem, tá, meus irmãos? E Paulo pega também a Timóteo, e desde o início está com ele, não necessariamente como o missionário, mas como o moço que anota tudo. Não deixa de ser missionário, né? E chama-se Lucas, ou doutor Lucas. E aí, eles vão para essa região da Galácia. Andando rápido. Quando, meus irmãos, inicia-se a terceira viagem, ainda no capítulo 18, aí ato contínuo, do verso 23 até o capítulo 20, verso 38, eles fazem a terceira viagem. Para abrir igreja? Não, pastor. Para fortalecer as igrejas existentes. Para estar presente no meio dos conflitos. E aí, nós pegamos aqui esse pedacinho do capítulo 27, quando Paulo aparentemente está ainda na terceira viagem, mas na verdade, conforme eu disse, é a sua despedida, ou, né, o final do seu tempo apostólico. E ele, né, vai, já preso, a apelar para César. Aqueles que o interrogam, houve até situação, né, de quase haver conversão. Por pouco não me persuadiu a tornar-me cristão. Pena, né? Pena ter ficado por pouco. Mas Paulo, como cidadão romano, ele apela para César. Agora, meus irmãos, nós estamos, né, já nesta viagem e observamos, né, no texto que nós lemos, portanto,
exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, olha a Santa Ceia, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Aqui, irmãos, começamos a ministrar o que Deus tem desejado que nós estejamos recebendo da parte dele nesta noite. Quantas e quantas vezes não estamos aqui para olhar e falar, fulano mesmo, é isso mesmo. Mas precisamos olhar para nós. Tem o fulano? Tem. Tem a irmã fulano? O irmão fulano? Tem. Mas e eu? E você? Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós já não queremos mais comer do pão e beber do vinho? Quantas e quantas vezes nós temos declinado de nos alimentar? Pastor, o senhor fala isso, o senhor não sabe o que eu vivo lá em casa. Não sei mesmo não, meu irmão. A menos que você me conte o que o Espírito Santo me revela. Mas via de regra, ele tem coisa mais importante para me revelar do que ficar revelando o que você está passando lá dentro da casa. Mas você pode sim partilhar comigo, partilhar com os irmãos, para que nós estejamos entrando na batalha junto contigo, para que nós estejamos, conforme sempre eu ouço o presbítero Joel dizer, comprando a sua briga, apresentando diante de Deus. Aqui, irmãos, esta viagem foi completamente as três que eu dei uma pincelada. Porque a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária foram muito bem preparadas. Foram feitas de acordo com o querer de Deus. Acabei de escrever que, ali no início da segunda viagem, então, quer dar uma olhadinha? Só para você ver que o pastor não está pregando heresias. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Diz assim, então. Eu vou partir para a contenda, tá? Entre Paulo e Barnabé, que eu já descrevi. Atos Apóstolos 15, verso 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho. E aí, meus irmãos, as coisas vão esquentando. Paulo e Pedro tendo uma contenda. Atos Apóstolos capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, vai descrever o encontro dele. Ainda no 16, verso de número 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mícia, intentavam ir para Bitínia. Olha o homem querendo fazer
e Deus só deixando fazer o que Ele quer que nós façamos. Aleluia. Mas o Espírito de Jesus, portanto, aqui não tem confusão, né? Não tem nem que se preocupar se está com E maiúsculo ou minúsculo, porque o Espírito de Jesus é o Espírito Santo, não é ele? Mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo teve de noite uma visão que dizia: passa a Macedônia e a Itália. Queridos, é necessário que façamos o querer de Deus, não o nosso querer. E por fazermos o nosso querer, quantas e quantas vezes nos tornamos fragilizados porque dá errado. Como diz na minha Minas Gerais, deu com o burro na água. A vaca foi para onde? O brejo. E vaca no brejo atolada, meus irmãos, se não tiver uma equipe disposta a desatolar, ela morre lá. Porque ela é pesada e tem que ter gente bem disposta para tirar de lá. Por isso, né, essa alegoria, a vaca foi para o brejo, deu com os burros na água, se deu mal. A vontade tem que ser do Senhor. Aleluia. Não a nossa vontade. E eu vou descrever rápido aqui para nós voltarmos para os versículos que lemos e já encerrarmos, porque temos que ministrar a ceia. Quando ele apela para César, foi dado a ele o direito de se apresentar a César, porque ele era cidadão romano. E todo cidadão romano tinha direito, quando apelava, de estar na frente, ou em frente, ou de frente de César, que era o Todo-Poderoso de Roma naquele tempo. É interessante, depois você lê o texto todo, que a conversa, né, daquele centurião que recebe a incumbência de guarnecer Paulo, ela começa assim: olha, eu paguei caro por essa cidadania. E Paulo diz assim: eu paguei não tostão, sou cidadão romano, de natureza ou de nascimento. Sou da tribo Benjamim, etc, etc, etc. Portanto, a minha cidadania não foi comprada. A minha cidadania, né, ela é natural e legítima. A cidadania sua e minha foi comprada não com dinheiro que corrompe, mas pelo sangue de Jesus. Ele comprou a favor de nós. Aleluia. Os pecados que estavam em nós foram cravados na cruz dele. E aí, este moço, se não limpar a memória, chamado Lísias, vai, né, ter apreço por Paulo, cuidado de Paulo, vai deixar Paulo, né, estar visitando os seus queridos, preparando algumas coisas para levar na viagem. Mas Paulo vai orientar: olha, não é bom partirmos mar adentro agora. O momento não é apropriado. Esse tempo é tempo de tempestade. Mas preferiram ouvir ao responsável pelo navio ou o dono do navio, porque necessariamente a frota não era do Império Romano, mas sim alugada pelo Império Romano. Era um grande cargueiro e que levava também os prisioneiros consigo. E eles foram. E quando eles foram,
na teimosia, a tempestade veio. Lembra do que aconteceu com um moço chamado Jonas? Jonas, vá para Nínive. Chega lá, anuncia que eu vou, né? Dá um basta naquela situação lá. E aí, o que ele fez? Ele comprou passagem para onde? Esqueci o nome do lugar. Hã? Pode falar, gente, tá com vergonha? Ainda pagou pela desobediência. Ele não desobedeceu não, só não, irmão. Ele pagou pela desobediência. E ele também deu com os burros na água, o pior ainda, né? Ele caiu na barriga do peixe, né? Já pensou? Peixe grande como peixe pequeno. Dentro da barriga de um peixe grande, tem peixe pequeno em decomposição. Há um tempo atrás, nós compramos, eu e a missionária Adriana, um remedinho lá na farmácia. Isso que é bom, no tal do ômega 3. Queridos, uma benção de uma cápsula daquela estourou. Meu Deus. Misericórdia. Aquele, né, vamos chamar de cheiro, né? Mas não falar outra palavra, né? Deve ser cheiro, né? Cheiro ruim, né? Aquilo permaneceu. Aí a gente tivesse tempo, a gente ia contar, né? Como de fato estourou, e onde estourou, né? Mas deixa quieto. Gente, é ruim demais. Aquele moço, pela desobediência dele, ele ficou lá 3 dias no ventre do peixe. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que nós não venhamos, né, precisar estar no ventre do peixe, para nós nos arrependermos e nos submetermos à vontade de Deus. Porque só depois que ele esteve ali, e certamente não dormiu. Comer o quê? E como é que dorme dentro da barriga do peixe? Além do mais, o peixe está em movimento, irmãos. Né? E aí, o texto diz que ele orou ao Senhor lá na barriga do peixe. E aí, o peixe devolveu ele, ou vomitou ele na praia. Glória. Paulo havia alertado. O Espírito Santo, aplicando na minha e na tua vida, tem alertado a nós, irmãos. E quantas vezes nós temos sido desobedientes e negligentes? Temos sido birrentos, brigões. Temos questionado a autoridade do outro. Não estou fazendo isso por maldade não, irmãos. Mas se alguém quiser o meu paletó, pode vir aqui que eu dou. Se tiver carcaça para vestir esse paletó aqui, pode vir que eu dou. Por que, queridos? Acontecem muitas coisas porque nós queremos andar na contramão. E estou repetindo de novo. Contramão gera acidente. Contramão causa morte. E se fosse morte só do que entra na contramão, era a vontade dele, né? Mas o miserável morre, ainda mata um monte com ele ainda. É ou não é? Chega ali na Via Dutra. Estamos indo sentido Rio de Janeiro e nós ali no posto nacional pegamos sentido São Paulo. O que vai acontecer? Morte, irmãos.
Há não muito tempo atrás aconteceu um acidente desse, de um caminhoneiro que fez isso. Por quê? Eu não estou aqui para questionar, até porque ele não está para responder, né? Mas o fato é que ele estava indo sentido Rio de Janeiro. E ele fez uma parada no posto, e quando ele retornou para a pista, ele pegou sentido São Paulo. E logo depois da Tublock, houve um barulho que Piraí inteiro ouviu. E ele morreu e matou o pobre do outro caminhoneiro que vinha sentido Rio de Janeiro. Isso é certo, queridos. É certo. Continuando aqui para a gente acabar. Paulo vai estar orientando, e para que Paulo tivesse a certeza, a convicção daquilo que ele estava fazendo, porque ninguém quis ouvir Paulo. E aí o navio entra numa grande tempestade. Família louvou aqui. Balançou. O vento que balançou, não foi o barco, né? Balançou o barco. O vento balançou. Meu barco em alto mar. Mas aí eu clamei. E Jesus me ouviu, né? Quantas e quantas vezes o barco balança, o vento balança o barco. E às vezes, todas as vezes não, irmãos. Não quer dizer que também tudo é desobediência, não. Não é isso que nós estamos falando aqui, não. Não é isso que Deus está falando para nós, não. Existe a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Vontade de Deus é que nós sejamos muito felizes. Vontade permissiva de Deus é que nós façamos como Adão e Eva. Porque a vontade de Deus era que continuasse o jeito que estava lá, não era? Já estou lá em Gênesis 3, né? Pode comer de tudo. Mas a árvore que está no meio do jardim, a árvore do fruto do bem e do mal, vocês não comam. E todo dia Deus vinha e conversava, ó, face a face com eles, né? Mas o dia que Deus veio e não encontrou, né? Pode que Deus sabe todas as coisas, que Ele é onisciente, né? Mas Ele, na sua bondade, ainda deve ter aberto os pulmões para chamar. Adão! Eva! E aí, aqueles ouvidos loucos saíram de lá escondidinho, com a folhinha tampando o sexo, tampando as suas vergonhas, e disseram assim: ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela comeu do fruto e deu também, eu comi. Ah, Senhor, a serpente, foi ela que... Precisamos tomar vergonha na cara, né? E assumir as nossas responsabilidades. E a hora foi embora. Aí, meus amados, o anjo do Senhor apareceu para Paulo e diz: Paulo, sossega o teu coração, homem, porque eu estou contigo. Amém. E nenhum dos seus companheiros irão se perder, muito menos você, porque convém que você compareça diante de César. Pastor, o senhor iniciou a ministração dizendo que Paulo está indo para ser condenado e morto. E era vontade de Deus que ele comparecesse diante de César. E não questione a vontade de Deus. Durante o tempo que Paulo ficou ali aguardando essa sentença de morte, ele ficou em prisão domiciliar. A gente teve um tempo que a gente passou lá no CEU 2, e a gente teve a oportunidade de falar bastante sobre isso, né?
toda a guarda pretoriana foi alcançada por Paulo. Por quê? Os soldados revezam tudo, irmãos. E cada dia tinha uma carinha nova lá junto com Paulo, e Paulo falava do amor de Jesus para eles. Cada audiência que tinha, Paulo falava do amor de Jesus para aquelas pessoas. Tudo tem propósito. Glória a Deus. Tinham, junto de Paulo, ali nessa viagem, 276 pessoas. Ninguém se perdeu. Só vão do ouvido para Paulo. Eu li o texto que é chave, né? Porque já estava o alvoroço formado, né? E aí, Paulo vai tomar, né, posição de novo, coragem, que é coisa que não faltava a ele, porque alguns queriam abandonar o navio. Quantos, estão aplicando de novo nas nossas vidas, né? Quantos de nós? E não é só nós aí de baixo, não, nós aqui de cima. Quantos de nós temos muitas vezes tido desejo de abandonar o barco? Mas Paulo teve coragem de dizer assim: se abandonar, vai morrer. Se ficar aqui, não morre nenhum. Mas se abandonar, morre. Aí o comandante, eles já estavam já nos botes salva-vida, irmãos. Já iam lá fora. E aí o comandante diz assim: corta as amarras, não deixa ninguém sair. Aqui, Paulo incentiva a comer. Tem que comer, porque tem que estar forte. Porque a tempestade não acabou ainda não. Você está pensando que acabou? Você está achando que está muito difícil, que acabou? Deixa eu te dar uma notícia, não acabou não. Mas, pastor Sebastião trouxe para nós o Senhor Jesus fazendo a oração sacerdotal. Eis que estarei convosco, né? Todos os dias. Eu já estou lá no Mateus 28, né? Mas na oração sacerdotal ele diz: Pai, não peço que tire eles do mundo. Estou trazendo para a administração. Não peço que tire eles da tempestade, não, Pai. Mas que os guarde do mal. Esteja com eles. Marcos vai falar no capítulo 3, ainda no pedacinho do 4. Mateus vai falar, se não me falha a memória, no capítulo 8, a respeito desse barquinho que eles louvaram para nós. Então, ali, alguns dos discípulos estão ali. E a tempestade vem. Nada, um jeito. Uns que Jesus estava lá andando em cima das águas. O outro diz que Jesus estava dormindo. Não interessa. Sei que Jesus estava por ali. E aí, quando o negócio ficou feio, eles clamaram a Jesus: se tiver a tempestade grande demais, se eu e você não estivermos suportando a tempestade, chama Jesus, que Ele nos socorre. Porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não é assim que o salmista fala? Temos que crer nisso, irmãos. Temos que crer nisso. E para encerrar, então, porque eu já passei da hora, ainda tenho que ministrar a ceia. O barco vai bater, vai danificar, e eles lançam medida e veem que já está chegando já em terra firme. E aí, quando eles vão saindo, cada um se vira com o que tem para sair, e eles chegam numa ilha. Quando chegam nesta ilha, aí, né, é um outro episódio da sequência, né? E logo em seguida viu o capítulo 28, então, né, que vai contar o final da estadia na ilha e o final da viagem. Mas o fato é, não morreu nenhum, nem quando estavam já na ilha, fora do perigo do mar, mas ainda
se aquecendo e aguardando uma refeição que os habitantes daquela ilha houveram feito, ou estavam preparando. E Paulo foi picado por uma serpente, né? E aí aqueles habitantes disseram assim: agora, isso aí é bandido feio, capacímora, e não morreu lá na tempestade, mas agora morre, né? Castigo de Deus, porque essa cobra venenosa, o texto diz que Paulo sacudiu, e quem morreu foi a cobra, né? Quem morreu foi a serpente. Porque Jesus esmagou a cabeça da serpente lá na cruz do Calvário. É por isso que nós nos assentamos à mesa. É por isso que nós comemos do pão, que é a carne, e nós bebemos do suco de uva, que é o sangue. Porque Jesus já venceu a serpente. Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu essa tempestade que eu e você temos passado. Jesus já nos deu a vitória. Amém? Queridos, vamos então agora para a ceia do Senhor. Glória a Deus. Quero convidar esses moços bonitos que estão aqui na minha retaguarda. Vem cá, moços bonitos. E vamos ministrar a ceia do Senhor. Nós vamos fazer o ato simbólico da lavagem das nossas mãos. E em seguida nós vamos propriamente ministrar a ceia. Pode começar a louvar. Cristo já nos preparou no manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio no fogo, peixe e pão de Jesus que os convida a ceia aqui. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Estenda a tua mão em direção aos elementos e o presbítero desde aí vai orar consagrando esses elementos. Poderoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos diante da Tua presença, Senhor, nessa noite para lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. E Pai, em nome de Jesus, consagramos, ó Pai amado, esses elementos, ó Pai, que agora se torna, Pai amado, o Teu corpo e o Teu sangue. Deus, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, participarmos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Deus santo, aleluia. Meus amados, Senhor Jesus,
na noite que foi traído, ele tomou pão nas suas mãos, deu graças e ele quebrou, ele partiu. E ele deu para os seus discípulos dizendo: tomai e comei todos vós. Nós vamos distribuir o elemento do pão. E você abra e aguarde para que nós comamos todos juntos. Preste sempre muita atenção que este pão aqui é só símbolo. Nós não consagramos este pão, nós consagramos os pães que foram preparados pelas servas do Senhor em santo jejum. Foi preparado com o trigo sem fermento, foi preparado usando azeite, uma pitada de sal e muito amor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar ao bar. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura irá. Ele também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Em faminto a Jesus vencerá. Bebe Cristo vai descer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencear o mestre chama vencear. Pelo olho tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Em faminto a Jesus vencerá. Glória a Aleluia. Glória, glória. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Queridos, nós vamos comer agora do corpo de Cristo Jesus. Você pode triturar, pode mastigar, porque Jesus foi moído a favor de nós. Comamos todos. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Deus vivo, Deus Glória a santo. Deus. Aleluia. O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus, é Cristo Salvador. Ó Redentor, que sem tardar do pecador o mal sanar. Se algum perdido buscar tua luz, depressa vem a paz lhe
Ao findar a ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice nas suas mãos e deu graças novamente. Ele deu para os seus discípulos dizendo: tomai e bebei todos vós. Isso é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado a favor de vós para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Nós vamos distribuir o elemento do vinho, muito melhor do que isso, o elemento do sangue de Cristo Jesus. Você aguarde para que nós tomemos todos juntos. Pode voltar ao louvor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Esse sangue lavado com roupas que dão salvação, os pecadores eleitos que perante seu Deus já Queridos, eu tenho deixado claro isso. Eu gosto muito de trocar os cálices, mas eu gosto muito de ser responsável. E nós estamos terminando um inverno não pouco difícil. Muita doença respiratória. Então, nós não vamos fazer isto ainda. Vamos aguardar mais um pouquinho. Mas você sinta, como se estivesse trocando o teu cálice com Deus. E que nós possamos viver muito mais do que a troca de cálice.
mas possamos trocar, né, o nosso amor, a nossa gratuidade de amor um pelo outro. Que nós possamos viver de fato, né, a Eucaristia do Senhor, né, estampada, representada, né, no pão que nós já comemos e agora no suco de uva que representa o sangue de Jesus. Tomemos todos o sangue de Jesus que nos purifica e nos conduz à vida eterna. Tomemos. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Oh Deus amado, Glória a Deus, aleluia. acerta só um pouquinho, glorificando esse Deus, meus irmãos. Glória. Aleluia. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, você mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve, Senhor. Glória a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Às vezes é necessário passarmos por uma viagem turbulenta, outras vezes é necessário que nós fiquemos 3 meses na ilha de Malta para que Deus possa manifestar o seu poder através de nossas vidas. Às vezes é necessário que nós embarquemos em outro barco, em outro navio, para chegarmos ao destino. Mais importante é que, como aconteceu com Paulo, nós possamos fazer a vontade de Deus. Queridos, nós estamos chegando no final do nosso culto. Né? Eu creio que todo mundo tem ciência, mas é importante a gente, mais uma vez, né, dar a nossa boa destra, né? A chegada do pastor Sebastião, né, pastor Sebastião? Aleluia. Fica muito bem-vindo, tá? Glória a Deus. Missionária Ana Cristina, que é, né, a metade do pastor Sebastião. Presbítero, deixa aí. Tá, presbítero? Seja muito bem-vindo, tá? Missionária Cíntia e aqueles 2 fiotinhos que vieram com o papai e com a mamãe, né? Tão fiotinho, mas não, né? Já são fiotão, né? Mas são muito bem-vindos, tá, queridos? Muito bem-vindos. Aleluia. Né? E, né, não está conosco, né, porque foram enviados, né? O pastor Walter com a diaconisa Andréia, também o pastor Paulo Eduardo, né, juntamente com a missionária Daiana, casal este que é, né, faz parelha com o presbítero Jorge com a diaconisa Gislene, lá no cedo pela manhã, à noite nos ajudava aqui, agora vai com Deus, Paz do Senhor, bom trabalho. E agora estão, né, fazendo parelha com o pastor Walter lá, e ainda levaram com eles ainda, com a minha permissão, a nossa irmã Vânia, né? Então, né, eu brinquei assim que foi uma troca até vantajosa para o nosso lado em números, né? Porque a gente cedeu para lá 5
e recebemos aqui 6, né? Glória a Deus. 2 casais com os filhos do presbítero Jair, são 6 cabeças, né? Então, levei vantagem, né? Mas não tem isso, né? É brincadeira. É a obra de Deus. E que essa obra possa continuar crescendo. Glória a Deus. Próxima, né, terça-feira, continuamos ainda na campanha, né, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí a gente faz a mesma coisa, né, na quinta-feira, lá no Vista Alegre, e na sexta-feira, no Sossego 2. Tá bom? Sábado você descansa, dá um passeio. Se quiser pedir um churrasco, passa lá na tua casa e convida o pastor Guilherme Felipe, a senhora Adriana, né? Se for uma feijoada também, uma dobradinha, não sei, né? Você escolhe lá o que você quer fazer e nos convida e nós vamos lá. Se você não quiser fazer nada também, não tem problema não. Passeia só, né, com a sua namorada, com o seu namorado, com seus filhos, né? Descansa. Hoje nós ficamos vendo televisão, a missionária Adriana, tá friozinho, né? Ontem e hoje, né? Hoje é domingo já, né? Mas ontem, né? As crianças foram, né, passear lá na Diaconisa Girlene, na Amanda lá, e nós ficamos na televisão. Chega de falatório, né, irmão? Já passamos 17 minutos, não tinha que passar nenhum, né? Vamos ficar de pé, vamos estar orando por vocês aí. Então, orando por ele, Jorge. Ele Jorge orando. Oração lá no outro sucesso. Às 7 horas, aqui também. Nós estamos lá orando, clamando ao Senhor. É uma hora de oração, de joelhos dobrados, clamando ao sangue de Jesus, porque a oração é a alavanca do crente. Sem a oração, o crente cai, o crente para mesmo. Então, vamos lá buscar alimento para a nossa alma. E oremos ao Senhor para agradecer por essa oportunidade. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus, eu entro uma vez mais na tua presença e oração juntamente com o teu povo, Jesus, ó Deus, para te agradecer, Senhor, por esse momento de Santa Ceia, o qual nós passamos, ó Pai amado, esse momento glorioso, Senhor amado. Pai, eu te agradeço, Senhor amado, por tudo que o Senhor fez, ó Pai, ainda de fazer no nosso meio. Senhor, que o Senhor venha nos levar, Senhor, para nossos lares, debaixo das tuas mãos poderosas. Senhor, acampa anjos na frente, acampa anjos na retaguarda, nos livra, Pai, do homem sanguinário, do homem que maquina mal. Senhor, seja conosco, ó Pai, ao decorrer dessa semana, Pai, nos dá uma semana abençoada, meu Pai, nos livra, nos guarda, cuida, Senhor amado, da nossa família. Pai, essa é a minha humilde oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Larga a tua mãozinha em forma de concha e receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que seja sobre a vida de todo aquele que aguarda a volta de Jesus, que todos juntos digamos amém. Eu, você, nós tomamos posse da vitória em nome de Jesus. As palmas que você tomamos de Jesus. Encerrado